paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Já levantou dessa cama? E aí, Wake pessoal? up. Wake up que fala? Eu acho que é get up. Não, eu acho que é wake up. Get up tanto faz. Já vi que nós não somos do inglês. Enfim. Levanta, pega a sua Bíblia, sua Isso aí. revista, coloca seu nome no chat, porque a nossa aula já começou. É isso aí, interage no chat, pelo amor de Deus. Meu nome é Vitória Meu nome é Júlia. E eu sou a Amanda. É isso aí, pessoal. e seja bem-vindo à aula dos pré-adolescentes desse domingo. Isso aí, nós somos da EBD da Marcas do Evangelho. Ficamos aqui em Campo Grande, Cariacica. Você que talvez não nos conheça, já vai colocando aí esse nome no chat e interaja com a gente, tá? A gente Por quer favor. ver vocês aí conversando, falando mesmo. Claro, assuntos relacionados à aula, né, queridos? Isso aí. Então, bora lá para começar. Se você já curtiu o vídeo, já comentou o vídeo, já compartilhou com a galera toda que você Com certeza conhece eles aí. fizeram isso, Não, né? com Sim, certeza. claro que eles são alunos Aqui nota não 10. tem ninguém São- negligente, por não, favor. Não, jamais. não, até parece. Eles são cheios do Espírito Santo. Então, bora pra gente poder começar. Vamos fazer o que a gente sempre faz pra iniciar. Que é o que, gente? Orar. Não faremos nada sem orar, né? Sem Isso aí, orar. a oração dará conta de tudo. Exatamente. É isso aí. Então, agora vamos orar com Júlia. Vamos orar então, feche seus olhos, viu? Senhor Jesus, eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui ministrando e aprendendo da Tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, para que seja um domingo abençoado e diferenciado, para que não seja, Senhor Deus, só mais uma aula, mas que eles possam sair daqui edificados, Senhor Deus, por mais um aprendizado. Em nome de Jesus, eu clamo para que Tua presença esteja aqui no meio dessa aula. Amém. Amém! É isso aí, depois dessa oração inicial. Nós estamos falando de um assunto muito maravilhoso nesse trimestre. Estamos falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós tivemos 4 lições incríveis. E agora, na lição de número 5, vamos falar sobre o mover do Espírito Santo na casa de uma pessoa muito especial. Na casa de... Cornélio. É, esse aí, esse abençoado, vocês ouviram, né, recentemente. É uma bênção mesmo. Então, pessoal, para a gente ficar mais assim contextualizado com o assunto, a gente vai chamar um quadro que vocês gostam demais. Que quadro? Quero saber. Que quadro é esse? Espada afiada! A paz do Senhor, pré-adolescentes. Eu sou o João Pedro Eu sou o Nicolas, e nós estamos aqui para mais um Espada Afiada. que se encontra no capítulo de Atos 10, versículo 44 ao 48. Vamos procurar? 1, 2, 3 e já. Página 784. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham ouvido com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que quem não sejam batizados, estes também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe e que ficassem com eles por alguns dias. Então é isso, galera. Esse foi mais um Espada Afiada. E tchau! Muito bem, é isso aí, galerinha dos pré-adolescentes que participam nesse quadro massa. Então, tenho certeza que vocês movimentaram o chat falando quem achou primeiro. Isso aí. E é isso aí, né? Nós lemos recentemente nossa leitura devocional sobre essa passagem de Atos capítulo 10, sobre o que aconteceu com Cornélio. E é isso aí, pessoal. Deus usou uma pessoa, né, como Pedro, para ser um instrumento, levar a palavra dele, o Espírito Santo, a outros. Mas eu não vou soltar todos os spoilers agora. Isso aí, porque senão... Tem perde bastante coisa pra hoje, né? Exatamente. Isso aí. Mas agora, meninas, Júlia, Vitória, Ah. para a gente poder entender mais o assunto, a gente tem que entrar um pouquinho num contexto, Isso aí. sabe, dos tempos que estava ali Pedro, Nós precisamos Cornélio. de mergulhar na história. Exatamente. Será que tem algumas curiosidades pra gente saber, entender Não um pouco sei. mais? Será que tem alguma novidade? Com certeza, nessa né? aula? Será? Acho que sim. 1, 2, 3 e...
E aí, pessoal, estamos aqui em mais um quadro, Momento Curiosidades. Já pega papel e caneta pra vocês anotarem tudo que for de importante, pois tem muita curiosidade massa pra vocês aí ouvirem. Então, bora lá? No passado, quando Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés, havia muitas instruções quanto ao consumo de animais impuros nas refeições. Então Deus orientou uma dieta um tanto diferenciada para o seu povo, haja vista que muitos animais eram oferecidos a deuses pagãos. Então ouça só o que Deus disse por meio de Moisés lá em Levítico capítulo 11. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considere-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas, no mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas, mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, que dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, que dentre todos os outros animais as águas serão proibidas para vocês, por isso não poderão comer a sua carne, considerando impuros seus cadáveres. Pois é, pessoal, são mais de 40 versículos com essas orientações. No entanto, em Atos dos Apóstolos, Deus surpreendeu Pedro com uma lição muito importante contra os animais impuros considerados pela lei. Pedro, então, teve uma visão. Tá bom, mas eu não vou dar muitos spoilers em referente à aula, porque vocês têm que ficar aqui até o final pra ver o que vai acontecer, né? Tem que estar bem ligadinho. Mas volta aqui pra mim, porque antes que acabe esse quadro, tem mais uma curiosidade super, hiper, mega legal pra vocês aí descobrirem. E sabe qual que é a curiosidade de hoje, finalizando super legal? Então que rufem os tambores. É que o nosso personagem principal, o Cornélio, ele foi o primeiro gentil no Novo Testamento a se converter ao cristianismo. E não é demais isso, gente? Eu amei as curiosidades de hoje, as informações de hoje. Anotei tudo super importante. Mas e vocês? Contam pra mim. Vocês sabiam dessas curiosidades, dessas informações? Fala pra mim no chat ou nos comentários. Eu quero saber. Mas vamos continuar pra aula? Então, depois desse quadro de a gente tirar algumas curiosidades interessantes sobre o contexto ali, a gente entender melhor e mergulhar pela história, a gente precisa entender que Pedro ele teve uma visão muito assim, meio específica, assim, bem interessante. Bem confusa. Sim, um tanto confusa, né? Para que ele pudesse tirar algumas coisas da cabeça dele, sabe? Foi tipo... O que tá acontecendo? Levanta-te, Pedro. Mata e come. Mata e come. Quê? Mas não, senhor. Eu nunca comi algo que é impuro, não posso comer. Ouça-me, Pedro. Ouça-me, Pedro. Mata e come. Mata e come. Mas, senhor, eu sou judeu, não como nada impuro. Não posso comer isso. Ouça-me, Pedro. Ouça-me. Senhor, eu entendi, mas eu nunca comi algo impuro. Eu não posso comer isso que o senhor está oferecendo. Não faças tu comum e impuro aquilo que Deus purificou. Tá. Mas depois que aconteceu, né, Amanda, Júlia, essa visão que ele teve, né, deve ter sido uma mega experiência pra ele. Como assim? Como vocês acham que Pedro reagiu? Vocês acham que ele saiu assim, já... entendi tudo! Já entendi agora. Amanda, você pode explicar pra gente um pouquinho como Pedro reagiu, como ele ficou, né, depois de ter tido essa experiência, como ele fez para poder entender o que estava acontecendo? Olha, Vitória, você fez uma ótima pergunta, porque quando a gente se coloca nessa situação, né, pensando... Assim, Pedro, a Bíblia fala que Pedro, ele foi orar e Deus deu essa visão para ele. Ele foi orar num torno assim, um pouco mais ou menos um pouco no horário do almoço, fala, né? A Bíblia ali cita. Ele foi orar na hora sexta. Aí tá,
e do nada vem um negócio assim do céu, vindo... Imagina só que visão. Nossa, deve ter Lençol, sido com uns aí animais, animais. descendo. Ele deve ter ficado assim, que é isso? Exatamente. Por isso que no momento de curiosidades... Rapaz, tá certo a gente... isso? Exatamente. Por isso que no momento de curiosidades a gente falou sobre os costumes que tinham os judeus, que Deus já tinha falado com os judeus. Só que aqui Deus estava mostrando essa visão para Pedro, porque Deus estava querendo mostrar uma coisa muito mais espiritual do que física. Entendi. Porque Pedro, ele era judeu, certo? Uhum. Ele era um homem judeu, ele era um apóstolo, e ainda não tinha sido anunciado e pregado aos gentios. O que seria gentio? Gentios somos nós, pessoas de outras nações que não são judaicas, né? Então, quem não é judeu é gentil. É né? gentil. Isso na cabeça deles, né? Como se a promessa, como se a bênção da salvação, a bênção do Espírito Santo fosse somente para os judeus. Então Deus vai falando assim, ó, Pedro, cara, chega aí, presta Acorda, atenção. querido. Presta atenção. Isso pode, eu autorizo. Aí Pedro assim, não, Deus, como assim você autoriza a fazer isso? Deus, como assim? Eu decido. Tipo assim, tá Como assim o Senhor autoriza? discutindo com Deus. Não. Eu, de fato, você vê como que Pedro era, né? Ele estava querendo discutir, não. Pedro sendo Pedro. Deus falando assim, não, você pode. Mas Deus, eu Não fiz posso. isso. Não, olha que coisa absurda pra gente colocar nessa situação. Mas eu falo assim, olha, você precisa tirar isso da sua cabeça. Então, a gente aprende que são vários conceitos que às vezes a gente cria. Eu ia falar isso agora, né? O perigo da gente criar conceitos. Tipo, Deus estava falando com Pedro. Pedro, pode fazer isso. E Pedro fala, não posso fazer isso. Porque ele criou um conceito para destruir. De fato. Os conceitos são muito perigosos. Nosso pastor, o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Jairo, ele sempre fala sobre isso. Porque, às vezes, pequenos conceitos vão entrando na nossa cabeça, na cabeça de vocês, às vezes escutam na escola, nas redes sociais, e falam bem assim, mas, peraí, esse conceito eu aprendi assim, será que... Aí vem, por exemplo, Deus usa uma pessoa, a própria palavra está mostrando uma coisa para você, você fala assim, mas eu aprendi diferente. Eu não aprendi assim. Não dá o braço a torcer, né? De falar, Exato. eu posso aprender diferente, eu posso tentar ir por outro caminho. Porque a questão não é simplesmente o que a pessoa está te passando, é o que Deus fala em sua palavra. Se Deus, de fato, colocou autoridades na sua vida, como os pastores, como os professores, né? A palavra principal aqui na igreja, ou qualquer igreja, é o pastor, é a autoridade principal de qualquer igreja. Então, se Deus, assim, usa um pastor como autoridade, é a palavra de Deus e ponto. Deus está usando ele para nos disciplinar, para nos ordenar, para nos ajudar. Então, Pedro, por um momento, ele foi um cara teimosinho, né? Ele sempre foi, digamos. Digamos que Pedro sim. sempre foi uma pessoa bem... Pedro era diferenciado. Era teimosinho. Será que tem crente teimoso? Isso que eu ia falar agora. Será que tem uns teimosinhos? Será que tem uns resistentes, né? Que Deus fala, não Aí fala bem aceita, assim, fala, Deus não me dê aceita. mais um sinal pra eu entender que isso eu tenho que fazer. Deus, por favor, só mais um. E no caso de Pedro também, né, era uma coisa muito grave, que era o preconceito. Era aquela questão da acepção de pessoas, né? Achar Exato. que para Deus usar, ele se limita a como é que fala? Nacionalidades, né? Exatamente. A títulos, mas não era bem isso, né? Exatamente. Então, é porque Pedro tinha uma visão, como diz, de conceitos antigos, né? E Deus tinha colocado isso para uma proteção nos tempos que eles viviam em ambientes como no deserto, que não tinham aquela proteção. Eu estou falando questão de animais, tá, gente? Alimentos e tudo mais. Mas aqui, essa visão para ele, de fato, desmitificar a cabeça do Pedro. Pedro, bora lá, meu filho. Você vai ser usado para levar a palavra onde ninguém tem, onde ninguém quer alcançar, onde as pessoas não estão. Não é verdade? Então, assim, você... Vai ter que comer aquilo que tiver. Você é o instrumento que Deus quer... Assim, Deus está falando que eu quero te usar para levar onde ninguém ouviu essa mensagem. Isso tudo, Júlia, a gente tem um personagem muito legal que a gente já falou várias vezes sobre ele aqui. E será que o pessoal conhece quem era esse personagem? Será? Pessoal, obviamente nós estamos falando de... Cornélio. Pois é, pessoal, vocês já ouviram falar de Cornélio? Conhecem a história de Cornélio? Essa história é famosa, né? Eu conheço a história já faz um tempo. Mas vocês conhecem um contexto de Cornélio? Que tipo de homem ele era? A sua família? Por que que ele foi usado por Deus? Porque a gente vai contar, não vamos contar tudo agora, né? Mas a gente vai ver que
foi um marco ali, né? A história de Cornélio, a vida de Cornélio foi um marco. A partir dali, algo novo começou no Evangelho. Exatamente. E como que a gente vai saber sobre isso, Júlia? Como? A gente vai chamar o Quem Sou Eu? Olá, sou um oficial do Exército Romano. Eu lidero uma companhia de aproximadamente 100 soldados, a pé, chamada de Centúria. Moro na cidade de Cesareia, da Palestina, a capital da Judéia, que estava sob o comando dos procuradores romanos, que ficava em cerca de uns 100 quilômetros de Jerusalém. Nessa cidade existem prédios imponentes, com portos, e devido à mistura étnica da população, os atritos entre judeus e gentios eram muito comuns, infelizmente. Mas, mesmo não sendo judeu, eu oro a Deus junto com minha família, fazendo orações, jejuns e súplicas. Também ajudo os mais necessitados e carentes. Quem sou eu? Eu sou o Cornélio. Uau, que homem era Cornélio. Ele era um homem diferenciado. E para, assim, as pessoas ficarem pensando que ele não foi um homem criado na base da lei judaica. Ele era um gentio. Ele era um cidadão romano. Ele era um centurião, como vocês aprenderam aí nesse Quem Sou Eu. Então, mesmo assim, ele tinha costumes de pessoas que faziam parte do povo de Deus. Mas será que teve preconceito da parte de Pedro, de outros judeus assim? Será? O que vocês acham? Eu acho que deve ter tido, sim. Porque judeus e gentios, né? Sim, e tem toda a questão que a gente já falou lá atrás, né? Dos conceitos e tal. Então, imagino que na cabeça de Pedro e das outras pessoas estava assim, Mas como que a gente vai se juntar a eles? E como que eles são dignos de Eles são receber a imundos, palavra né? de Deus? tipo assim, pra mim, eu me colocando no lugar deles, eu imagino como se fosse alguém... Amiga, olha, eu fiz minha unha ontem. Que gracinha. Eu amei. Ninguém tem unha igual a minha. Amigas, vou falar um negócio pra você. Que? Você viu essa menina nova que chegou? Que menina? Ai, aquela ali? Eu estou aqui na rede social. Sério? Ai, Olha aqui. deixa eu ver. Cara, ela é mó estranha. Ai, ela tem cara de estranho mesmo. Aqui, vamos falar pra pessoa não ficar perto dela? Vamos. Para as meninas não conversar É com porque ela ela. parece meio estranha, né? Ela deve ter uns papos mó... Sei lá. Acho que ela não deve. Vai, vamos falar pro Beleza. pessoal. Manda isso lá no grupo. Verdade, perfeito. Vai, manda lá. E aí, João Pedro? E aí, Nicolas, beleza? Beleza? Mano, você viu aquele menino ali, velho? Sim, ele é mó estranho, Mó cara. estranho, né, Ele é velho? meio nojento também. É, ele tem umas manias boas estranhas. A gente chama ele pra sentar do nosso lado durante o culto, ele não quer. É. Ele não fala com ninguém. Ele não joga nada. Eu perguntei se ele joga alguma coisa, ele não faz nada, A velho. gente chamou ele pra jogar bola e ele não quis. Você Mano, acredita? Sei lá, velho. Ele tem umas manias meio estranhas lá dele. Né, velho? Sim. Meio nojento, sei lá. Ai, eu não Nossa. gosto de ficar muito perto dele, não. Nem eu. Meio estranho. Sei lá, velho. Dá uma agonia, né? É? Sei lá, É. esse menino aí. Pois é, para adolescentes. E é exatamente isso que acontece no nosso meio. Infelizmente, é uma encenação, mas mostrou uma realidade. Isso aí. Pois é, aconteceu, eu encenei aqui, né? Mas não é legal você ser Aqui tratado... foi o teatrinho, É. mas a gente sabe que acontece isso no meio de Pois vocês, é. da gente. Inclusive, no texto base da nossa lição de hoje, o Atos 10, é citado ali que Deus ele não considera aquilo que os judeus, as pessoas consideravam como imundo. Porque o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus para Cornélio e para a família de Cornélio foi um olhar de compaixão. E é isso que Deus estava mostrando para Pedro e está mostrando para nós. Deus ele não fez acepção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas. Então não importa o estado que você está hoje, o estado que você esteve ontem, o que importa é se hoje você está disposto a se arrepender, a se entregar para Deus, a mudar de fato, a querer mudar o seu caminho, o seu destino, porque Deus, ele envia instrumentos como enviou Pedro para lançar essa mensagem de salvação para uma família que era muito abençoada naquela época, né, meninas? Era uma família diferenciada, de fato. A palavra fala que a família de Cornélio, por causa do exemplo de Cornélio, também fala que ele era temente a Deus e só por isso que ele foi batizado. Fala que era uma família digna de ser imitada pela forma como eles buscavam o Isso é Espírito. muito forte, né?
Exatamente. E será que hoje nós somos, que vocês são dignos de serem imitados? Eita. Será que adolescentes da idade de vocês, né, podem dizer, nossa, eu quero imitar? O pessoal da sua escola olha pra você assim e fala, nossa, esse daí eu quero ser igual a ele. Porque Será? Cornélio, ele tinha um testemunho, meninas, não somente diante da sociedade, mas Deus, ele disse que aquele homem era um homem temente. Deus conhecia ele de verdade, Então eu né? fico pensando, quando eu li esse texto, será que Deus olha para nós do céu e pensa, uau, aí está uma moça temente, aí está um pré-adolescente temente. Um coração sincero, que né? um coração Entregue de sincero que verdade, ama, meu porque Deus. Deus, ele sonda os nossos corações. E Deus sondou o coração de Cornélio daquela família e falou, não, uau, aqui que eu vou me manifestar. Eu me agrado de estar nesse ambiente que me deseja, que me quer. E o engraçado é que quando Pedro chegou lá, Cornélio, a Bíblia fala que Cornélio foi, se ajoelhou e quis adorá-lo, porque ele não tinha um conhecimento de como era. Só que ali naquela casa, Pedro não encontrou altares de deuses falsos, deuses romanos ou deuses gregos, né? Monumentos. Não, ele não encontrou nada disso. Pelo contrário, uma família temente de fato a Deus, mas que não tinha o conhecimento de quem era Jesus. E é muito legal que Pedro ele lança essa mensagem. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre lançar essa mensagem para esse povo, para essas pessoas que... Fala aí, Vitória, fala aí. Assim como a gente também já disse, né, a questão de ser imitado, muitas vezes esse lançar a palavra não significa eu chegar lá com a Bíblia numa Não se pessoa limita a isso, né? e olha, você tem que fazer o que está aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei ela muito forte, né? Que diz o seguinte, pregue e, se for necessário, use palavras. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, será que realmente eu estou fazendo isso? Porque pregar, gente, vai muito além de eu chegar, abrir a Bíblia, sei lá, em alguma passagem, chegar e falar para aquela pessoa e falar, olha, você está fazendo isso, isso e isso errado. Mas será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu leio, com aquilo que eu aprendo? Será que eu estou sendo digna de ser imitada mesmo em silêncio? Então, acho que essa questão de lançar a palavra vai muito, muito, muito mais profundo do que simplesmente chegar com uma Bíblia e falar, olha, Jesus. Era muito interessante também que a Bíblia fala que a família de Cornélio se converteu por causa do testemunho dele, né? Olha aí. Então, tipo assim, essa conversão, essa família foi um marco para ver, nós estamos aqui a partir desse ponto, por causa desse temor desse homem, né? Porque... E com certeza devem ter pessoas aí, desculpa, Amanda. Não pode falar. Mas que tem família, sei lá, que tem um pai, uma mãe, um tio, irmão, uma tia, um um tio, primo. um parente, que não conhece a palavra de Deus. E aí, será que você consegue pregar em silêncio com o seu testemunho? Muito bom esse pensamento, essa palavra, porque, além de tudo, da gente pregar com o nosso testemunho, né, com a nossa vida, isso abre portas para a gente lançar a mensagem do Evangelho. Porque eles estavam necessitados de ouvir a mensagem. Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles tinham já um coração disposto a adorar e a conhecer a Deus, só que eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. Mas Pedro assim, foi chamado por Deus, vai até lá, lança a mensagem, vai falar. Então, é oportunidade que Deus nos dá. Deus dá a oportunidade a cada um de nós, a cada um de vocês. Mas, primeiro, vocês têm que ter esse coração sensível ao Espírito Santo, como Pedro estava. Ter um coração cheio da palavra de Deus, porque não tem como. Como a gente vai abrir a boca se a gente não tem um conhecimento da palavra de Deus? Como a gente vai testemunhar com a nossa vida, sendo que a gente nem sabe como e o que deve fazer? A palavra de Deus nos dá todos os recursos, né? Nossos recursos são espirituais. Então, ali lançou a mensagem e todos eles, no meio, e o que é legal é que no meio da pregação, Pedro falando, e foi uma coisa muito simples. Pedro não fez um discurso teológico, ficou falando um montão de coisas, circulou. Não, ele lançou uma palavra simples, que Jesus de fato salva, morreu pelos nossos pecados, e isso está disponível a todos. E aí, do nada, a Bíblia fala bem assim que o Espírito Santo foi derramado, e todos começaram a falar em outras línguas. E todo o mundo ficou ali impressionado, como assim? Gentios falando em línguas.
Até esse momento, não tinha acontecido uma coisa tão extraordinária assim. Deve ter sido incrível, né? Eu acho que essa é a palavra, extraordinário mesmo, né? Porque até aquele ponto ali, os gentios não tinham esse direito, não tinham experimentado. Não Na tinham cabeça dos experimentado. judeus, né? Na cabeça dos judeus, eles não tinham esse acesso, então foi realmente algo extraordinário. E que bênção, porque nós também fomos alcançados por isso, né? Por essa bênção da salvação e essa bênção do derramamento do Espírito Glória Santo. a Deus. Glória a Deus por isso, né? E aqui é que eles foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Pedro falou assim, Isso é muito interessante. o que impede agora de serem batizados nas águas? O que impede agora que eles foram cheios do Já Espírito receberam Santo? o próprio Já Deus, receberam né? o próprio Espírito Santo. Como? O que impede? E, de fato, eles foram batizados no Espírito Santo, foram batizados nas águas. E ali, a salvação foi até um lugar onde, naquela época, falaram que nunca ia ser alcançada. Glória a Deus. Glória a Deus por Deus isso, é né? incrível, né, gente? Deus, ele vai aonde ninguém pensa que ele pode ir. Sim. Ele encontra aqueles que estão mais perdidos. E Amanda, isso também lembra da nossa própria história, né? Porque não aconteceu só lá. Se nós formos pensar de um modo espiritual, nós também éramos imundos. Nós fomos encontrados nessa situação por Deus indignos, entendeu? Digamos assim, de receber o Espírito Santo. Só que isso não se limitou lá, entendeu? A graça de Deus chegou até nós recebemos Glória o a Espírito Deus. Santo. E será que só aconteceu lá naquela época? Será que eles só receberam o Espírito Santo antes de receber o batismo das águas? Será que tem assuntos, né? Será que é atual que algum povo ainda pode receber o batismo com o Espírito Santo depois de batizado nas águas? Será, Vitória? Será? Conta Eu pra acho nós, que Vitória. sim. Meio familiar, né? Gente, sim, isso aconteceu comigo. Eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Foi questão, assim, de quase um mês certinho. Vou contar rapidinho aqui. Foi no Domingo do Fome de Deus, de Famoso setembro Domingo Fome de Deus. de 2000. A gente está em 2023? Então foi em 2021. 2021 eu fui batizada com o Espírito Santo. Em setembro, em outubro do mesmo ano de 2021, eu fui batizada. Você tinha quantos nas anos, águas. Vitória? Eu tinha 16. 16 anos. E será que alguns deles também têm uma experiência assim? Não sei, vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos chamar alguém aí e vamos descobrir essa história também. Isso aí. Olá, paz do Senhor. Meu nome é Stefrix. Eu tenho 13 anos, sou da classe dos adolescentes e vim aqui contar meu testemunho de batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. No começo de 2021, teve a cruzada evangelística com o pastor Hernani, né, que ele esteve aqui, ele pregou. E foi na cruzada de abril que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu acho que... Tenho quase certeza que a maioria dos adolescentes são batizados com o Espírito Santo já. E os que ainda não são, eu desejo que eles sejam o mais rápido possível, que eles buscam com toda a força o mais rápido possível para serem batizados com o Espírito Santo. Mas eu creio que a maioria já são batizados com o Espírito Santo. Então, fui batizada com o Espírito Santo numa cruzada com o pastor Hernani, de abril de 2021. E foi um sentimento incrível. Meu coração estava acelerado. Parecia que minha garganta ia explodir. Parecia que meu coração ia pular para fora. E quando acabou, quando eu fui batizada, eu falei em línguas. Recebi o dom de falar em línguas. Foi uma paz, eu senti uma paz assim enorme. Meu rosto estava todo vermelho de tanto chorar. E foi incrível. E alguns meses atrás eu fui batizada nas águas. Então é isso. Esse foi meu testemunho. E boa aula a todos. Glória a Deus por esse testemunho. Que é bênção. muito bom, viu, para adolescentes, a gente saber e conhecer dos testemunhos de vocês, o que Deus tem feito na vida de vocês. E se alguém aí tem alguma experiência bem forte que quer contar, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, ou pode falar também com a gente hoje à noite, né? Isso aí. E fala que nós vamos dar um jeito de fazer um vídeo para você contar a sua experiência e o Senhor ser glorificado através da sua vida.
Glória a Deus. E, de fato, Deus ainda está à procura de corações dispostos, corações arrependidos, corações que estão desejosos por mais e mais a presença dele, e ele está disposto a derramar mais e mais sobre esses corações. Isso aí. Por isso, agora, eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos. Amém. Não sei, sinta-se à vontade se você quiser se ajoelhar, abaixar a sua cabeça. Nós iremos fazer uma oração agora para encerrar. Mas eu gostaria que agora eu não orasse sozinha, que você colocasse aí os seus desejos diante de Deus, a sua disponibilidade para Ele fazer algo diferente na sua vida. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero elevar mais uma vez a minha voz a Ti, Senhor. Quero entregar cada coração, ó Pai, que nesta hora se colocou, meu Deus, na posição de pessoa disponível e disposta a viver o novo do Senhor. Quero pedir, ó Pai, para que a Tua presença venha invadir este ambiente agora e que o Senhor venha dar experiências profundas a partir de hoje, ó Pai. Dê, Senhor, corações mais contritos, mais entregues e disponíveis a viver tudo aquilo que o Senhor tiver, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. E todo coração, aquele que é crente, é cheio do Espírito Santo. Todo crente que vai pro céu. Fervoroso, vai pro céu. Ele é ofertante. Pois Eita é, glória. pré-adolescente. Minha parte favorita. Tá aparecendo aí embaixo os dados que você pode estar ofertando. O Pix, o PicPay. Seja um abençoador para que o reino de Deus continue avançando por meio das nossas ofertas. Isso aí. Deus assim possa te abençoar de maneira próspera, todo o seu celeiro, toda a sua casa, em nome de Jesus. Glória, e não glória. se esqueça também de contribuir no voto dos 1000 valentes, né? Que é esse voto onde nós estamos querendo adquirir, de fato, para chamar esse espaço de nosso, espaço que vocês que são aqui da Marcos Evangelho gostam, brincam com ele, é massa esse espaço. Então, você que quer conhecer mais, também entre no nosso site, fale aí conosco e abençoe a obra de Deus por meio das suas ofertas. Amém? Isso aí, amém. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que eu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, o dia com tua glória vale mais que vale muito mais, vale muito mais, vale mais do que o mundo, essa presença. Atraído pela... Oh, declare isso, declare isso. Não me... Oh, sem essa presença não dá pra viver. Sem essa presença não dá pra existir. Sem essa presença não dá pra estar. Sem essa presença não dá pra viver. Presença atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que muito mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, o dia com tua glória
É isso aí, pré-adolescente. Chegamos ao fim. É isso aí. Ok, esperamos vocês todos na próxima e tchau, tchau. Tchau. Beijo.